Nesta Semana Mundial de Aleitamento Materno, dedicado ao tema Sustentemos a Amamentação, Educar e Apoiar. O Unicef e a Organização Mundial da Saúde fazem um permanente apelo, claro, aos governos para que concedam mais recursos para proteger, promover e apoiar as políticas e programas de amamentação, sobretudo para as famílias mais vulneráveis que vivem em contextos de emergência. Sobre aleitamento materno, nós vamos conversar com a doutora Márcia Costa, ginecologista e diretora do Hospital Paulistano. Olá, doutora, seja muito bem-vinda. Olá, Estela. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. A amamentação assegura uma maior fonte de nutrição acessível, principalmente para os recém-nascidos, as crianças pequenas, e oferece um poderoso meio de defesa, contra as doenças e todas as formas de desnutrição. Sim, na verdade, é uma alimentação natural e muito fácil, de muito fácil acesso e barata, né? Então, a gente sempre fala que é o melhor alimento para o ser humano, é o melhor alimento para o bebê. O leite materno, além de ter a qualidade de poder nutrir o bebê, ele tem uma grande vantagem que é funcionar como uma vacina natural, porque o bebê ele nasce sem as suas defesas naturais. Então, nesse primeiro instante, nesses primeiros meses e nesses primeiros momentos da amamentação, o leite materno ele é rico, tem uma quantidade muito grande de defesas contra doenças que são passadas de mãe para filho. Nós chamamos de anticorpos. Então, a criança ainda ela nasce sem essa defesa e através do leite materno, que é passado naturalmente, como a gente chama de uma vacina natural, essas defesas para o bebê, protegendo de várias doenças, inclusive até em outras faixas etárias, mais para o futuro, projetando aí uma proteção, uma garantia de proteção contra doenças. E é importante a gente alertar, que menos da metade dos bebês são amamentados na primeira hora de vida, tornando-os mais vulneráveis a doenças e morte. E apenas 44% são amamentados exclusivamente até os 6 meses. Ainda tem um caminho longo para a conscientização também, né, doutora Márcia? Sim, a conscientização ela começa do micro para o macro, né? A gente está falando aqui de uma campanha mundial, de uma campanha que incentiva que todos somos responsáveis por apoiar a amamentação, mas às vezes pequenas ações elas são muito efetivas, e uma delas é estimular a sucção na primeira hora de vida, né? A gente sabe que muitas vezes o bebê ele não vai mamar nesta hora, mas esse primeiro contato, pele a pele, da mãe com o bebê, do bebê com o seio materno, ele faz com que o cérebro materno ele entenda que tem que começar a produzir o leite. É um mecanismo muito perfeito. Então, é muito importante propiciar as mães que elas tenham essa oportunidade na primeira hora de vida, de colocar o bebê para sugar já na sala de parto, porque se sabe, né, que muito do sucesso da amamentação, ela é ligada a esse estímulo já na primeira hora de vida. Como você bem disse, são poucos assim até os casos que mantêm a amamentação, que sustentam a amamentação, e por inúmeros fatores. Mas estimular precocemente esse contato vai garantir muitas vezes o sucesso e a continuidade da amamentação. Por isso que é muito importante que todos nós, profissionais, sociedade, familiares, os apoiadores, incentivemos esse momento de contato da mãe do seu bebê, que traz inúmeras vantagens, né? Existem essas 3 fases do leite materno, doutora Márcia? Ainda tem esse conceito ainda? Sim, esse conceito ele vem muito da composição do leite materno, né. Então quando até existe uma crença muito popular de que o leite inicial ele não é tão, rico, não é tão, nutritivo, porque ele é meio claro, meio transparente, então as pessoas acham que ele não é tão nutritivo. Mas, assim, isso ele decorre da composição do leite. Então essa primeira fase é que a gente chama de colostro, que é aquela como fosse um pouco aquoso, né, um aspecto meio transparente, que é aquela a gotícula que sai logo após o nascimento, nas primeiras 24, 70, 48, 72 horas de vida, você vai ter uma saída de uma secreção mais clara. Ela é muito rica em proteínas, mas ela é mais pobre em gordura. Então, e nesse colostro é que você também tem uma quantidade muito grande das imunoglobulinas, que são as vacinas naturais. Por isso que é muito importante o contato com o seio materno para estimular a produção de leite.
E aí, após esse início do envio para o cérebro materno da mensagem que o bebê começa a sugar e dizer que tem que produzir o leite, o leite ele começa a ter uma transformação. Ele vai passando por um período de transformação, onde vai diminuindo um pouco essa quantidade de proteínas, mas ainda com a quantidade importante, vai aumentando a quantidade de açúcares e gordura, e aí depois o leite maduro, que é aquele leite mais amarelo, que realmente ele é mais rico em gordura e ele passa aquela sensação, aquela ideia de que ele sustenta mais, né? Então, porque realmente ele tem um aspecto de coloração até diferente, parecendo que ele é mais forte. Mas é pela composição, ele vai ter aí nesse momento mais gordura e mais açúcares naturais, lógico, e que vão garantir que o bebê ele tenha saciedade. Mas não quer dizer que nos primeiros dias o bebê ele não seja bem alimentado, porque o bebê ele tem uma reserva que vem do útero materno, que durante toda a gestação a mãe passa através da placenta, do seu sangue, alimentação para o bebê, existe uma reserva que o bebê faz no seu organismo, no fígado, e que durante os primeiros 24, os primeiros 2, 3 dias pós-nascimento, ele garante ainda uma oferta de açúcar para a sua saciedade. E aí é aquela história que o bebê só dorme e não acorda, e a pessoa acha que ele vai ficar com fome. Não, ele está saciado. Então, aos poucos, o leite materno ele começa a se transformar, ele começa a descer com o processo da sucção, o estímulo para o cérebro produzir leite, e a reserva do bebê vai acabando. Que é quando chega aquele período das 72 horas de vida, que aí sim o bebê começa a sentir mais fome, solicitar mais a demanda de leite da mãe. Doutora Márcia, é importante a gente esclarecer que os benefícios não são só para os bebês, né? E se estendem aí também para as mães que se recuperam do parto mais facilmente, já que o hormônio produzido no cérebro, ele é muito importante para facilitar o parto e também a amamentação. E a gente sabe que ajuda a voltar o útero ali ao tamanho, né, reduzido de antes de ter o bebê. E os benefícios a gente poderia ficar listando aqui diversos, né? Também para a mãe. Não, com certeza, Estela, né? Realmente assim, é um momento mágico, é um momento que você propicia aquele vínculo, né? Aquela criação do vínculo, porque lógico, a gente fica feliz com a gravidez, com a gestação, com a ideia de a chegada de um filho, mas ele se concretiza com o nascimento, quando você vai conhecer, ver o rostinho, pegar, tocar. E esse vínculo, ele ajuda também a construir essa aproximação entre mãe e bebê, e eu digo até entre o pai, né, o companheiro, o parceira, porque aproxima a família. Mas, além de todos esses benefícios que a gente já falou, da vacina natural, da proteção contra várias doenças, do vínculo afetivo, para a mãe tem muitos benefícios também. Então, o mesmo hormônio que a gente produz para contrair o ducto que vai expulsar o leite da mama, ele é o mesmo hormônio que ajuda a contrair o útero. Então, esse hormônio ele é muito bom, ele é muito importante para que o útero ele volte ao tamanho normal após o parto, após o nascimento, e isso contribui para evitar as hemorragias pós-parto. Então, a gente sabe que na primeira hora pós-parto, o útero ainda, ele imagina, né? Você tem um útero grande, tira o bebê, ele tem que encolher, leva um processo de alguns dias para ele voltar ao tamanho anterior à gestação. Mas essa hora inicial, essa primeira hora inicial, é uma hora muito importante, porque é a hora de risco de hemorragia imediata pós-parto, que é uma das causas de morte materna muito importantes, é uma alta taxa de mortalidade materna por hemorragia pós-parto. Então, esse hormônio, ele contrai o útero, conforme o bebê mama, produz o hormônio que ejeta o leite, que também age sobre o útero e contrai o útero, evitando as hemorragias. Por isso que muitas mulheres comentam que quando estão dando de mamar, amamentando, elas sentem cólica, porque é o efeito imediato desse hormônio fazendo ação sobre o útero e diminuindo a hemorragia. Além, é lógico, também de ajudar a fazer ele voltar mais rápido ao tamanho normal, também evitando as hemorragias pós-parto tardias, e também contribuindo aí para você emagrecer, voltar mais rápido ao seu peso,
a amamentação também favorece a prevenção de alguns tipos de cânceres, então, tem inúmeros benefícios para a mulher também. Além de ser prazeroso, de ser um momento gostoso. É maravilhoso. Eu, por exemplo, tenho uma filha, né, de 10 meses, ainda continuo amamentando, né? Amamentei minha primeira filha até 1 ano. Eu acho importantíssimo. Nesse momento agora dos 10 meses, é muito vínculo afetivo também ali, né? Porque já teve esse papel da vacina e tudo, a vacina natural, como você disse, mas eu aprovo e recomendo, é maravilhoso. Eu sou suspeita para falar. Doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a participação e realmente, assim, parabenizo pela iniciativa, porque essa semana é uma semana muito importante. É lógico que a gente deve promover e apoiar a amamentação durante os 365 dias do ano, mas é uma semana que ela chama a atenção do mundo todo, que é um movimento mundial, para que todos deem uma importância maior e entendam a necessidade de ajudar essas mulheres que precisam amamentar. Eu acho que ainda mais pós esse período de pandemia, a amamentação é importantíssima, foi importante durante a pandemia também, e isso tem que ser apoiado e auxiliado por todas as entidades, até porque hoje a maior parte das mulheres trabalham, precisam dessa ajuda, e a gente tem que entender esse momento que é tão delicado e tão importante, inclusive para a nossa sociedade, para o nosso futuro. Tá certo, doutora Márcia. Muito obrigada. Excelente noite para você. Igualmente, Stella, muito obrigada.